minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Começando mais um bate-papo esportivo, seja muito bem-vindo para você que nos acompanha em áudio e vídeo aqui pelo YouTube da Rádio Band Vale, youtube.com/Rádio Band Vale, também no dial do seu rádio em 102.9. Eu sou o Conrado Balucci e comigo aqui sempre ele, mestre Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo. Tá acabando o ano, hein? Tá acabando. Bom dia aí, Conrado Balucci, para você, para os amigos todos que estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Já gostava de dizer, o grande locutor da Rádio Bandeirantes, Fiore Gilhote, o tempo passa, torcida brasileira, passa rápido, hein, Conrado? Vamos chegando aí ao final de 2025. Muitas histórias para contar aí, principalmente no futebol esse ano, mas vamos começar abrindo aqui o nosso bate-papo falando de basquete, falando de NBB. O São José fez o que se esperava dele, né? Venceu ontem o Osasco 92-73, bateu uma equipe que é mais fraca que o São José mesmo, né? Terminou o primeiro turno ontem, São José ratificando a sua vaga no Super 8, vai disputar aquela competição que fecha o primeiro turno, e você bem que destacava, né? Essa campanha do São José, muito bem, obrigado, na NBB. E agora tem chances, ô Carmo, para esse Super 8? Ou aí a régua já fica muito acima porque pega aqueles primeiros? Vai pegar o Flamengo, né? Porque ele ficou em 7º lugar e o Flamengo foi o 2º. Grande surpresa desse primeiro turno do NBB, o Pinheiros, que chegou a ameaçar parar com o basquete, ficar só com as categorias de base, tá com um time jovem, trouxe o Gustavinho de Conte, que foi técnico campeoníssimo no Flamengo, foi bem na seleção brasileira, e ele está fazendo um belo trabalho. O Pinheiros fechou o primeiro turno ontem, com uma vitória tranquila sobre o Pato, lá em Pato Branco, 94-67. O Flamengo atropelou o Botafogo no Clássico Carioca, 104-71, contagem centenária a favor do Flamengo. Tivemos um jogo que parecia a NBA, né? Unifacisa e Minas, 107 para o Minas, 102 para o Unifacisa, mas precisou da prorrogação para o Minas chegar a este placar. E o São José, como você disse, ganhou do Osasco, era esperado a vitória joseense. São José tem bem mais time do que o Osasco, 9-2-7-3, ganhou com autoridade, jogando lá no ginásio Geodásio, acho que é isso, lá em Osasco, a vitória do time joseense. Pois bem, Conrado, então agora a gente vai. O Super 8, ele vai ser disputado no período de 24 a 30, de 24 a 31 de janeiro. Antes do Super 8, já começa o segundo turno. No dia 8, o São José já joga, 8 ou 9, o São José recebe o Paulistano, abrindo o segundo turno. Aí tem uma pausa, e aí vem esse Super 8, que colocará frente a frente Pinheiros contra o Paulistano, Flamengo contra o São José, o Minas Tênis contra o Corinthians, Franca contra o Brasília. Mais equilibrado o jogo aí, Franca e Brasília. Brasília que também está surpreendendo esse ano. Belo trabalho do Brasília, que tem o Fúvio Chianti de Assis, grande ex-jogador, como seu diretor técnico. Então, para o São José passar, ele vai pegar o Flamengo num jogo só. E é no Rio de Janeiro. Os 4 primeiros jogam em casa. E aí, muito difícil, né? Acreditar que vai conseguir. Mas o Flamengo não está assim imbatível neste ano. Faz uma grande campanha, divide com o Pinheiros a liderança do campeonato. Ambos têm 17 vitórias e 2 derrotas, fechado o primeiro turno. O Pinheiros é o líder porque ganhou no confronto direto do Flamengo. Então, é muito difícil imaginar hoje o São José ganhando, mas também não vamos achar que já está tudo perdido, não. Vamos esperar aí para acompanhar. Agora, de qualquer maneira, a campanha que o São José faz, ela é acima da expectativa, porque o São José entrou no campeonato aí, olhando os times assim, Conrado, imaginava ali, 10ª colocação, 12º, vamos ver o que vai acontecer. E o time chegou fechando o primeiro turno em 7º lugar, com uma campanha de 12 vitórias, 7 derrotas, e um outro tropeço que poderia ter sido evitado também. O time poderia estar numa situação até melhor ali pelo 6º lugar. Mas tá bom. O time trocou de técnico, né? O Regis Marrelli ficou no comecinho do campeonato, e aí acabou saindo, e o Cris Amed, que é o assessor, e já está no São José há muito tempo,
o Cris Amédio acabou ficando como técnico principal, está fazendo uma grande campanha, o São José fecha o ano realmente com o peitinho estufado. Boa campanha, viu, Conrado? E chama atenção o equilíbrio também, né, Carmo? Apesar das 17 vitórias, né, e somente 2 derrotas aí de Pinheiros e Flamengo, mas depois você tem o Minas, 16-3 de campanha, o Franca também 16-3, também. Aí vem o Brasília 14-5, 13-6 o Corinthians, o São José 12, equilibrado aqui, né? Se você pegar todo mundo aqui, vai do São José, os 8 primeiros, vai do Paulistano até o Pinheiros, que é o primeiro, são 6 vitórias de diferença, não é assim lá tanta diferença, apesar que são poucos jogos, né, são 19 jogos, mas me chama a atenção o campeonato desse ano bastante equilibrado. A gente tem no NBB, Conrado, desde que ele foi criado, né, uma hegemonia. Ela é do Flamengo, com 7 títulos, Franca atualmente é o grande time do Brasil, 4 títulos consecutivos do NBB, o atual tetracampeão, briga pelo Penta. A gente teve o Brasília ganhando em 3 oportunidades, e o Paulistano e o Bauru, não sei se teve mais alguém, ganhando em uma oportunidade. Então, essa é a 18ª edição. Então, você vê que são poucos clubes que conseguiram vencer a competição. Aí tem time novo que surge, aparece, acaba saindo, tem time que volta, como é o caso do Rio Claro agora, e a gente vai acompanhando. Mas você tem razão, não há, assim, tirando os times lá de baixo, né, Vasco, Botafogo, Osasco, Rio Claro e até o Fortaleza e o Pato, a partir dali isso vai subindo e você tem um certo equilíbrio. Aliás, Conrado, acho que a gente não comentou que semana passada saiu uma notícia daquelas que realmente deixa a gente muito chateado. Foi identificado aí pelo Ministério Público, Polícia Federal e tal, também nesse basquete do NBB, venda de jogos, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe das casas de apostas, um time vai perder por mais de 17 pontos de diferença, e ele perde o número de apostas, aí as casas de apostas identificam um volume muito grande, né? Naquele tipo de aposta, e aí foi confirmado. O Rio Claro é o caso, né? O Rio Claro estava parado, voltou esse ano no Campeonato Paulista, e ele fez uma parceria com um grupo, eu não sei de onde o pessoal de fora da SERV, tinha um rapaz que comandava o time lá, que já tinha tido problema em outro lugar, aí o Rio Claro acabou dispensando todo mundo, ficou ele próprio lá tomando conta do time, então não tem a menor condição de brigar um pouco mais acima. Teve inclusive no basquete feminino do Campeonato Paulista, um jogo do Taubaté feminino com o São José feminino, inserido nesse contexto aí, e o São José ganharia o jogo do Taubaté por uma contagem maior, e ela aconteceu. E aí, inclusive eu vi depoimento aí de um ou outro jogador que atuou pelo Taubaté, que foi um time também terceirizado para entrar no Campeonato Paulista esse ano. O Taubaté nunca teve time de basquete feminino, entrou esse ano e entra numa roubada, Conrado. Acaba fechando com um grupo que vem, estamos aqui, vamos fazer, e o pessoal está acompanhando. Então o NBB entrou nessa pegada também, o que é muito ruim. Aliás, é muita casa de aposta, né, Conrado? E todo mundo querendo levar vantagem. Vamos ver se tudo se resolve aí, para que não fique manchada aí a situação do NBB. Com certeza, a gente segue acompanhando então o basquete, a campanha do São José. Você falou em aposta, Carmo, e eu até queria ouvir a sua opinião referente a isso mesmo. A gente teve mais recentemente, né, o caso do Bruno Henrique no futebol nacional, que foi julgado, tomou uma multa lá, depois esteve em campo, foi super importante para o Flamengo no título da Libertadores, depois jogou também lá a Copa Intercontinental contra o PSG, enfim, esteve em campo o Bruno Henrique pelo Flamengo, no que muitos diziam que, né, comprovadamente a família dele, ele ali estavam envolvidos em sistemas de aposta, em manipulação, de cartão amarelo, etc e tal. Uns tempos atrás eu tinha visto, eu não lembro onde que foi agora, e também não vou lembrar os times, mas lá naqueles lados o continente, o velho continente, mas acho que era lá na Ásia, um time que precisava vencer por 38-0, né, para se classificar, e venceu por 39,
1-0 e, pô, o atacante brilhou na partida e não foi bem isso, né, e tal. Não. Mas isso tá estragando o esporte, né, Carmo? Porque tá entrando, já teve casos também citados assim na NBA, que é o melhor basquete do mundo, agora esse da NBB, o futebol tá recheado disso, né, e o esporte, ele vai se descredibilizando com essas questões das apostas, né? O dinheiro entrando em peso aí, já não basta esses valores pornográficos, né, que são pagos hoje aos atletas, que já não se tem mais aquela coisa do amor ao esporte, a camisa, agora as apostas também, isso aí tá dando uma zoada no negócio, né, Carmo? Teve um já falecido ex-dirigente do São José Esporte Clube que um dia, lá pelos anos 90, falou para mim assim: Antônio Carlos, meu amigo, se você soubesse o que eu vejo lá nas coisas das reuniões da federação, daquilo que acontece no submundo do futebol, acho que você não ia querer mais comentar futebol, não. E aí a gente sabe que desde que a bola é redonda, vem muita coisa lá de trás, aquele negócio todo, né? Você falou do Bruno Henrique, eu e o Nicolini comentamos aqui, Conrado, quando surgiu, né, a punição, 100 mil reais de multa para o cara que ganha 2 milhões de reais por mês, e a multa ainda foi paga pelo clube, né? Enquanto isso, um ex-jogador do Santos, um outro do Goiás, um outro do Coritiba, todos eles envolvidos na mesma situação, todos eles foram punidos, um foi afastado, acabou, não pode mais jogar futebol, o outro foi suspenso 1 ano. Tem esse Aleph Manga agora que foi contratado, acho que pelo Clube do Remo, ou pela Chapecoense, não sei, e já foi do Coritiba, saiu, voltou e foi punido. Aquele zagueiro que era do Santos, o Baumerman, acho que é isso, foi suspenso, né? Teve um tempo fora, paga multa, voltou a jogar. E o Bruno Henrique, e aí não tem como qualquer cidadão que acompanhe futebol com um pouco mais de assiduidade, não tem como dizer o seguinte: só não foi punido porque é do Flamengo, né, Conrado? E aí, deixa o clubismo de lado, deixa a torcida de lado, porque se ele jogasse no Ananindeua, se ele jogasse no Central de Caruaru, ele teria pego uma suspensão. Mas não atrapalhou o jogo. Ele entrou para tomar o cartão amarelo. Esse caso de tomar um terceiro cartão amarelo, eu acho absolutamente normal dentro do padrão do jogo. Você tem um jogo aqui, você está com 2 cartões amarelos, né? Você tem um próximo jogo que é contra o lanterna do campeonato, e depois é contra o líder do campeonato. Peraí, então eu dou uma forçadinha, saio, fico suspenso na rodada contra o lanterna e volto contra o líder, porque eu posso tomar o terceiro contra o lanterna. Então isso eu acho que é normal. Né, faz parte da estratégia aí. Não faz parte é o cara tomar o terceiro cartão amarelo, falar, avisar familiares, todo mundo apostar nisso, ganhar dinheiro. Mas não prejudicou o campeonato. Peraí, mas moralmente isso é aceitável? Né? Mas, e como era o Bruno Henrique e tal, foi vergonhosa essa situação, ele não podia estar jogando de jeito nenhum. Ele está no inquérito lá de Goiás, né? A polícia colocou o Bruno Henrique no inquérito, está iniciado em Goiás, onde começou toda essa investigação de venda aí de jogos do futebol do Brasil, porque o ex-presidente do Vila Nova era delegado da polícia, então ele recebeu a denúncia e levou o caso a sério mesmo, e foi fazendo esse trabalho muito bacana. Só que chega num determinado momento, num jogador, não teve intenção, aceita, bom, porque você acha que ele ia preocupar, o dinheiro ele ganha muito, não sei, mas a família ganhou dinheiro, né, todo mundo apostou lá no cartão amarelo dele contra o Santos, um cartão bobo que ele tomou e o pessoal ganhou. Então, moralmente, tá fora, não pode continuar. E esse é um problema que a gente tem visto aí, a Federação Paulista de Futebol já detectou aí no ano passado, ano retrasado, no Sub-20, também apostas, viu, Conrado? Tem muita coisa aí acontecendo. E eu já falei aqui, eu fico muito preocupado. Todos os clubes aí praticamente sendo patrocinados por empresas de aposta, né? Meu amigo, é muito leite pro gato para ficar nessa situação. Fica aí todo mundo, sabe, com aquela tranquilidade. Aliás, amanhã a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. A federação, ela deu um presente para os clubes, né? Ela fechou com uma empresa de apostas, e essa empresa vai botar o nome na camisa de todos os times que não estavam patrocinados. Da região aqui, o Esporte Clube Taubaté, o Atlético Joseense,
vão receber o aporte, não sei quanto não foi divulgado. Mesmo que você já tenha, igual o Taubaté tem a Milclean, você pode colocar essa outra empresa que vem da Federação Paulista. Amanhã a gente pode falar mais sobre esse assunto aí. Não sei se é um bom negócio não, viu, Conrado? É preocupante. Amanhã a gente fala mais sobre isso, então, realmente, porque isso tem pano para manga, né? E se você ver, se isso acontece com o Flamengo, que é o time com mais dinheiro aqui no país, imagina os menores, né, cara? Imagina os pequenininhos, aqueles que chegam no final do mês tem que sair contando as moedinhas, quando esfregam as notas ali, as verdinhas, uma em cima da outra ali, né, cara? Aí é difícil mesmo. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso, até porque me lembrou, Carmo, aquele caso, lembra? Da Corinthians e Internacional, aquele jogo do Fábio Costa, aí voltaram 12 jogos, e aí o Corinthians tinha perdido um monte, aí quando voltou o Corinthians ganhou um monte, aí foi campeão brasileiro. Nunca é com o Parmeira isso, né? É sempre com os outros, né, cara? Não, o pessoal reclama que o Palmeiras é outorgado campeão por fax, né? Teve o campeonato lá atrás, foi campeão e depois, mas não precisou mudar jogo, né? Se for o caso de 2005, né? O caso Edilson Pereira de Carvalho, o moço de Jacareí, mora em Jacareí, e que ficou comprovado, né? Que ele se envolveu lá em apostas, não tinha essas casas de apostas, ainda era outra coisa, né? E aí jogos foram remarcados, outros não, o mesmo jogo que ele falou que ele não fez nada, mas como você estava lá, remarcou, e aí, com a mudança dos jogos, o Corinthians acabou campeão, e o Inter, que seria o campeão, né, acabou nessa remarcação de jogos, perdendo um jogo lá, e ficou com o vice-campeonato. O Inter até hoje reclama sobre... Aliás, o Inter passou um especial, né, foi lançado aí uma série, sei lá, sobre esse caso do Edilson. E aí o Inter veio a público dizendo que ia reivindicar o título de 2005, não para tirar do Corinthians, mas colocá-lo também, Esporte Clube Internacional, como campeão brasileiro. Aí eu acho que você também já está pagando mico, né, Conrado? Aí é melhor você falar, tá vendo? Aí tal. É o caso, por exemplo, que eu particularmente acho do Palmeiras desse Mundial de 51. Ele não foi um mundial, um campeonato mundial assim propriamente disso, como foi um campeonato diferente, que ele poderia ser outorgado lá nos anos 60, quando todo mundo dizia que era um campeonato mundial, aí sim. Mas agora não, então não adianta querer depois de 50, 60 anos falar, vamos, como o Palmeiras começou a correr atrás disso daí, porque depois que Corinthians e São Paulo ganharam os seus mundiais. Porque nos anos 60, quem é mais antigo como eu, a gente lembra de toda a imprensa falando que só Santos e Palmeiras eram campeões mundiais, e aquele título do Palmeiras era reconhecido por todos, né? Não oficialmente, mas moralmente, como um campeonato mundial. Então, tinha que esquecer de falar o primeiro clube brasileiro campeão de um torneio internacional, que a FIFA reconheceu assim. Não precisa ser campeão mundial, aquele torneio, aquele título brasileiro palmeirense de 51, ele resgatou o futebol do Brasil, que tinha perdido a Copa do Mundo de 1950. Aquele título é muito mais importante para o futebol do Brasil do que outras conquistas aí, outorgadas pela FIFA. Então, o Palmeiras faz uma bobagem danada ao correr atrás de querer que seja reconhecido como... nada, é uma Taça Rio importantíssima e que vale como um mundial, mas não é o campeonato mundial propriamente dito, mas não tira a magnitude e a grandiosidade daquela conquista. É o caso do Inter agora, tá vendo? Vai querer correr atrás para receber, eu sou meio campeão de 2005, né? Esquece isso, tá vendo aí, ó? Fomos prejudicados, a história registra, pronto, tá bom demais, moralmente você sai muito mais fortalecido, penso eu, meu caro Conrado Balu. Concordo plenamente. Para que a gente vai fazer a coisa certa se a gente pode passar uma vergonha alheia em rede nacional, né? Eu acho que é por aí que os dirigentes pensam, né? Carmo, faltam aí pouquíssimos dias, né? Sexta-feira já começa a Copinha, que pode ser que não seja o campeonato oficialmente mais importante daí das categorias de base, mas é sem dúvida nenhuma o mais charmoso, aquele que tem mais visibilidade, né? Abre a temporada do futebol brasileiro, né? Com muitos jogos. Meu dispositivo, infelizmente, desligou aqui, Carmo, mas a gente já tem muitos jogos agora na sexta-feira.
os times do Vale também já vão se movimentando por aí, São José, Taubaté. Como é que você vê essa copinha desse ano aí, Carmo? Que agora pelo menos o tempo deu uma aliviada, mas até janeiro vai abrir o sol de novo pra molecada. Depois começa. Rapaz, hoje de madrugada choveu muito aqui na região que eu moro, em São José dos Campos. A temperatura caiu. Aí no litoral também, né? Muita chuva para dar uma refrescada. Você sabe, Carmo, antes de você falar, só um comentário rápido. Eu acordei essa madrugada, aliás, eu não, minha família inteira acordou, caiu um raio, deve ter caído aqui do lado do meu quarto, mas um barulho, eu sonhei que estava numa guerra, achei que tinha caído uma bomba em casa, acordei assustado, não, é um raio. Olha só, que coisa, rapaz. Vamos lá. Tomara que não tenha trazido problemas, né? Mas acontece. Mas a copinha, assim, eu acho que até esse diminutivo, até não. Eu não chamaria, parece que é um campeonato pequeno, copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior e tal. E começou lá em 1969 com 4 clubes e tem o Corinthians como seu maior ganhador, com 11 conquistas. Né? O Corinthians ganhou há 2 anos atrás e esse ano, ano passado, o Cruzeiro, sua 11ª conquista, e esse ano perdeu o título e foi para o São Paulo, que também já tem aí 4 ou 5 conquistas. O Palmeiras passou um longo tempo sem ganhar, ganhou 2, 3 vezes seguidamente aí. Pois bem, e agora são 128 clubes, Conrado. Eu acho interessante, porque o principal campeonato do Sub-20 atual, ele é o Campeonato Brasileiro da CBF. Esse é o principal campeonato que a gente tem do Sub-20. Tem, acho que o Grêmio como campeão não, foi o Palmeiras no meio do ano. A Copa do Brasil que foi o Grêmio. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro Sub-20. A Copinha, você falou que eu penso, não é mais o mais importante campeonato, porque antes não tinha os campeonatos promovidos pela CBF, então era a Copinha. Mas continua sendo o mais charmoso, de maior apelo. Só que no ano que vem agora, Conrado, o campeonato, a Copinha, ela vai ficar esquecida, porque ela ia até o dia 25 e vai até o dia 25 de janeiro, fechava o começo do ano e aí começavam os estaduais. Os estaduais já vão começar agora em 7, 8, 10 de janeiro. Então é claro que toda a imprensa vai dar muito mais atenção para os profissionais e a Copinha vai ficar ali relegada a um segundo plano. Esse calendário brasileiro, essa mudança, no meu modo de entender, ele colocou a escanteio, em segundo plano, a Copinha, que já foi realmente jogando todo mundo, 3, 4 emissoras de televisão, as emissoras de rádio acompanhavam, hoje praticamente nenhuma emissora de rádio mais acompanha os jogos da Copinha, e eu acho bacana ter 128 clubes, 32 cidades, né, sendo cada subsedes, Taubaté e Guaratinguetá de novo, participantes, Taubaté na sua casa, o Guará em Guará, juntamente com o São José, que recebeu um convite, não ia participar e foi para lá, para Guará. Então a gente vai ter aí todo mundo correndo atrás. O jogo que vai abrir a Copinha, sexta-feira, 8h45 da manhã, em Patrocínio Paulista, é o Meia-Noite Futebol Clube contra o Real de Roraima. O Meia-Noite é bacana, ele é de Patrocínio Paulista, é um time que foi fundado por amigos que estavam lá, que gostavam de futebol, e eles estavam num bar lá, e começaram a discutir, temos que ter um time, estava tudo arrumado, e qual vai ser o nome do time? Aí tocou o sino da igreja lá, marcando as 12 badaladas notúrnicas, né, como diria Bento Carneiro, meia-noite, não, vamos botar meia-noite, aí ficou meia-noite, e o campo lá do time lá em Patrocínio Paulista, ele fica do lado de um cemitério, são histórias reais, né, que a gente vai acompanhando aí pelo futebol, e o meia-noite vai abrir a Copa São Paulo, a Copinha contra o Real de Roraima. É um jogo que você pode passar ao largo dele, não precisa se preocupar em acompanhar não, que provavelmente não vai sair tanta coisa interessante. Mas aí tem todo mundo que vai jogando, sexta, sábado e domingo. E domingo nós teremos as estreias dos times do Vale do Paraíba. O Taubaté vai jogar 8h45 da manhã contra o Estrela de Março da Bahia, no Joaquinzão, enquanto que em Guaratinguetá, o Atlético Guará vai estrear à 13h, jogando a sua partida. No jogo de fundo é o São José contra o Juventude. O Atlético Guará pega o tradicional Nacional do Amazonas, 13h. E às 3h15, São José e Juventude, tradicional, o clube também, Juventude de Caxias do Sul. São os 3 times do Vale do Paraíba. Antigamente a gente tinha mais possibilidade dos times pequenos chegar, né? O Marília foi campeão, o Paulista de Jundiaí foi campeão, o Santo André foi campeão, o Juventus, Nacional, Figueirense, América de Rio Preto. Bom, mas nos últimos anos para cá, os grandes resolveram tomar conta também da Copinha, e os ganhadores são geralmente os maiores aí do Brasil mesmo, viu, Conrado?
Muito bem. Você sabe que você me lembrou de uma história, Carmo? Você falou da história do Meia-Noite aí, como é que fundou o nome? Tem um time aqui em São Sebastião, lá de Boiçucanga, o Diadema Futebol Clube, que foi fundado também por amigos, e esse time, os caras não tinham nome para colocar no time, e eles tinham o time, mas não tinham nome. E aí um dos dirigentes, um dos jogadores, o Elivelto, era muito apaixonado por uma garota, e aí um belo dia ele deu uma crise de paixonite lá, ele pegou a moto e saiu sem rumo em busca da sua amada, e aí de repente acabou a gasolina da moto, ele não conseguia voltar, os amigos não conseguiam achar ele não achou a mulher, só sei que os caras acharam ele em cima de uma mesa de sinuca, dormindo num bar, sem gasolina na moto, na cidade de Diadema. Aí os caras falaram, pronto, vai ser Diadema o time. E aí fundou-se o Diadema, que foi campeão recentemente aí da Copa Lena aqui em São Sebastião. Essas histórias aí, o pessoal tem uma criatividade danada, né? Boa, histórias verdadeiras, né? Histórias bacanas pra gente poder acompanhar. É isso aí. Carmo, vamos nessa então, 8h42. Amanhã, último bate-papo esportivo do ano 20, como o Carmo gosta de dizer. Estaremos aqui, Carmo e eu, para fecharmos o ano com chave de ouro aqui na Band Vale. Sexta-feira, Cláudio Nicolini já estará de volta. Mas, Carmo, forte abraço para você, uma ótima terça-feira. Amanhã a gente se vê. Até lá. Tá bom. Sexta-feira tem um especial que eu e Cláudio Nicolini deixamos gravado, mas depois em janeiro você volta comigo aqui até o dia 12, que as férias do Cláudio Nicolini são intermináveis. São muitas por ano e com muitos dias. Esse é aquele que trabalha menos do que tira férias. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Conrado Balute, um abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo com Cláudio